tarde, irmãos. A paz seja Jesus Cristo. O Senhor me trouxe aqui essa tarde, Praça do Campo Olímpico. O movimento aqui tá um pouco bom, bastante gente. O pessoal ali jogando futebol, outros ali fumando maconha. E aqui é o movimento da avenida, barulho dos carros e das motos. Ali atrás tem uma mundial, a igreja aí do Boiadeiro. Pegar o evangelho, a glória de Deus. Boa tarde. Estou aqui nesta tarde para ler as Escrituras. Jesus Cristo falou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Gostaria de ler mensagem que está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, e no versículo 34, e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Debaixo dos céus, em nenhum outro há salvação, dado entre os homens, pelos quais devamos ser salvos. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Ele veio ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. E o objetivo de sua vida era chegar à cruz e ali ser humilhado, ali ser zombado, ali ser blasfemado, ali ser afrontado. O peso do pecado, o fardo e a dívida. A Bíblia Sagrada diz: ele é o Cordeiro de Deus e veio tirar o pecado do mundo. Ele apareceu segundo as profecias. A Bíblia Sagrada fala que quando ele tinha 29 para 30 anos de idade, então ele se apresentou e dizia em sua pregação: arrependei-vos,
pois é chegado até vós o reino dos céus. Ele encontrou Pedro, Filipe, João e Tiago, que estavam na pesca. E Jesus chama eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E ele foi chamando aqueles discípulos, que a Bíblia Sagrada diz, em Lucas capítulo 18, eles deixou tudo para seguir Jesus. Esta é a condição que todo aquele que quer e der ouvidos para a voz do Senhor Jesus Cristo e der crédito para o seu evangelho, a sua palavra, é que todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus chama a multidão com os seus discípulos e diz isso. É uma escolha. E a Bíblia Sagrada fala: a quem nós nos apresentarmos para servir, tornaremos servos para obedecer ao pecado para a morte, ou à justiça para a vida. A Bíblia fala em João, no capítulo 14, e no versículo 6, disse-lhe, pois, Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Pai senão o próprio Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, a vida de todos, ela não se baseia naquilo que o homem tem. A vida de ninguém está relacionada ao bem material, ao dinheiro, ao poder, às riquezas. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados sois se vosso nome estiver escrito nos céus. Bem-aventurado é o homem que confia em Deus, é o homem que crê na sua palavra, é o homem que abre o coração e os seus ouvidos estão prontos para ouvir o Evangelho, pois o Evangelho é boas novas de salvação. Isaías diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas de salvação. Em Romanos capítulo 1 e no versículo 16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Jesus falou que aquele que procurar salvar a sua vida vai perder. Só que acontece que ninguém pode a si próprio se salvar, que ninguém pode dar a solução para o fim de sua alma.
mesmo ele vivendo em palácios na terra, mesmo ele vivendo no bom e no melhor, mesmo ele tendo poder aquisitivo, poder financeiro, poder social, mesmo ele tendo poder político, mesmo ele possuindo um nome aqui nesta terra, e consigo a fama, o sucesso, conquistando reinos, conquistando nações, conquistando povos, mas mesmo tal homem, ele não pode pagar por sua salvação, ele não pode alcançar a salvação por meio destas coisas. Quando Jesus disse que aquele que buscar, seja em qualquer coisa, terreno, material, e ele buscar salvar a sua vida, mas acontece que ninguém pode escapar desta realidade de que o próprio Jesus falou. Quando o diabo, o próprio Satanás, oferecendo para Jesus Cristo a glória deste mundo, a fama, o poder, as riquezas, os reinos, mas ali a condição estimulada pelo diabo, pois Satanás era somente prostrates e me adorares, te darei tudo isso, porque a mim me foi entregue. Se Jesus Cristo tivesse escolhido aquela proposta, talvez o diabo o colocaria para ser um político, um presidente da república, e ele estaria governando entre os outros. Mas Jesus não veio para fazer a sua vontade, ele não veio para alongar a conversa com Satanás. A Bíblia diz que pela palavra Jesus repreendeu o diabo. Está escrito: para trás de mim, Satanás, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Mas é os meios pelos quais o homem vem buscando salvar a própria vida, vem buscando ter uma vida longa, uma vida de sucesso, uma vida de glórias, uma vida cheia de perspectiva. E ele só pode com a ajuda do vil metal, porque quem está no poder, ele não pensa naqueles que estão embaixo. Quem tem muito dinheiro não está preocupado com quem é pobre. Quem tem glória não está preocupado com aqueles que vivem em um descaso. A Bíblia fala na segunda epístola da carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeçam a glória do Evangelho de Cristo, que é segundo a imagem de Deus. Esta é uma condição
relativamente à palavra de Deus. Jesus fala a todos quantos têm ouvidos, todos quantos quiserem virem após ele, neguem-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e segue ele, ande na presença dele, medite em sua palavra, guarde os seus mandamentos, porque diz a Escritura que nelas o homem encontrará a vida eterna. Mas estão perdendo a vida, estão almejando coisas grandes, são ambiciosos, querem poder, querem conquistar este mundo a todo preço, a todo custo. O homem quer chegar no lugar mais alto que alguém possa chegar, e ele vai vencendo a vida, ele vai vencendo os degraus, vai passando pelas dificuldades, e a ambição dele é de chegar ao mais alto, porque só assim todos o verão, todos o aclamarão, todos o venerarão, será ovacionado. Para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, olha para você ver o retrato real de como o mundo do futebol faz com um artista, com uma celebridade, com um jogador. O mundo artístico, como faz com uma celebridade? Ela chega ao patamar, ela tem um perfil de vida aqui nesta terra, mas o que aproveita tudo isso? Fala Jesus. O que aproveita? O homem ganhar o mundo inteiro. Não adianta ser uma estrela do pop rock, uma estrela do funk, do futebol, do cinema, de Hollywood, um ator, uma atriz da Globo ou de qualquer outra emissora. O que adianta ele buscar ganhar esta vida aqui, se tudo isso aqui é passageiro, se tudo isso aqui desvanece, se tudo isso aqui acaba? A Bíblia diz que a ferrugem e a traça irá corroer, irá consumir as riquezas. Os ladrões vão olhar e vão roubar. E tudo isto fica, tudo isto acaba, gera confusão, gera contenda, gera ira, porque o amor ao dinheiro, escreveu o apóstolo Paulo, é a raiz de todos os males. E por causa desta cobiça, alguns se desviaram da fé, se traspassando a si mesmo com muitas dores. Mas a Bíblia diz que aquele que perder a sua vida por amor de Jesus Cristo, por amor do Evangelho, este salvar-se-á. Está escrito na primeira carta de Coríntios: somos entregues todo dia à morte, por amor do Senhor Jesus Cristo. Porque para o mundo somos loucos, é perca de tempo fazer esse tipo de coisa, viver pela palavra, crer naquele que morreu e ressuscitou, e crer que ele vai voltar, mesmo a terra sendo o que é, mesmo ela passando por um momento de apostasia,
por um momento de assolação, mas mesmo assim, aqueles que estão firmes com o Senhor Jesus Cristo, não se desfalecem na fé, não perdem o ânimo, porque Ele próprio fala: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo chega a dizer, no livro de Atos, no capítulo 14, assim importa que com muitas tribulações entramos no reino dos céus. Tudo isso é consequência, e mais um pouco, para todo aquele que quer viver uma vida piamente com Jesus Cristo, conservando a sua vida na esperança da ressurreição, que será através do Filho unigênito de Deus. Muitos cristãos se morrem, muitos crentes morrem na terra, mas eles não estão perdidos para o sempre. Eles não estão iludidos, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera, e a prova das coisas que existem. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, e Deus dá para poucos aqui na terra, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. O homem está ganhando o mundo, está usando a sua vida e gastando nos deleites cotidianos, vivendo uma vida promissória, vivendo uma vida regalada e esplendidamente o prazer da carne, os momentos de alegria, os momentos de felicidade, os momentos que o homem tem na terra. Mas a Bíblia diz que Moisés, sendo já grande, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo assim padecer com seus irmãos, do que por um momento ter o gozo do pecado, tendo por maiorais o vitupério de Cristo. Porque diz a Escritura que bem-aventurados sois vós, que por causa de mim serem perseguidos, serem maltratados, serem odiados. Assim é todo aquele que vive uma vida para Jesus Cristo. As coisas velhas ficaram para trás, agora ele prossegue para o alto do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não viverá mais para si, não vivo mais eu, mas Cristo viverá em mim. Cristo vive em mim. É uma conduta que um cristão tem, a sua vida ser baseada frequentemente a palavra de Deus. Exercita-te a ti mesmo nesta palavra, porque quem perde a vida por amor de Jesus e do Evangelho se salva. Mas salvar-se do quê?
existe uma condenação. E a Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo os que não têm o seu nome escrito no livro. A Bíblia diz: como vós pensais que escapareis da condenação do inferno? Dinheiro não vai resolver o problema do rico, nem do pobre. Porque Jesus aqui fala que o homem não pode pagar pelo resgate da sua alma. O que ele vai fazer? Por isso que diz a palavra de Deus: só existe um nome dado entre os outros. Está escrito em Lucas, capítulo 1. Este nome é Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo. Ele será chamado grande e Filho do Altíssimo. Ele veio buscar e salvar. Ele veio chamar o homem ao arrependimento. Negue-se a si mesmo. Porque se você está buscando a alegria aqui no mundo, a Bíblia diz que a soberba da vida passa, a soberba do mundo passa, a concupiscência da carne e dos olhos. Mas aquele que faz a vontade de Jesus Cristo permanecerá eternamente. A glória do homem na Bíblia Sagrada é comparada com uma erva que cai e murcha, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Toda a carne, está escrito no livro de Salmos, é como erva, secou-se e foi-se a sua glória. O que aproveita não tem nenhum aproveitamento. Por mais que você veja o seu vizinho prosperando, o seu amigo progredindo na vida, a sua vizinha, o que ela fazendo está dando certo. Ela abre um comércio, abre outro, aluga uma casa, compra outra, tem um carro, tem dois, tem três, e assim vai subindo na vida. Mas depois que cai, depois que morre, depois que o que Jesus fala se cumpre em cada vida, o tempo é suficiente para qualquer homem na face da terra buscar pelo Senhor enquanto se pode achar, invocar o nome dele enquanto ele está perto, porque este evangelho vai retornar-se a Deus. Estas palavras, um dia o homem vai correr atrás delas, mas será tarde demais, porque esta terra que rejeita a palavra do Senhor, ela mesma sofrerá os detrimentos, ela mesma passará por aquilo que Jesus falou em Mateus 24. Haverá um dia de grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, e jamais haverá. Este período, a igreja não estará mais na terra. O evangelho voltará para Deus e para os judeus, e Deus se voltará para o seu povo. E os gentios que rejeitaram a mensagem do evangelho, Paulo diz na carta de Efésios, no capítulo 4, versículo 18, dizendo aos gentios que vivem na vaidade de seus pensamentos, estão entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações,
os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Quem está impuro, seja mais impuro ainda. Quem é imundo, seja mais imundo ainda. Quem está sujo, seja mais sujo ainda. Porque o pecado te traz, por breves momentos, uma falsa alegria, uma falsa paz, um falso momento bom. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado que está acabando com esta geração, pecado de drogas, pecado de bebedices, pecado de prostituição, pecado de idolatria, pecado de feitiçaria, pecado de desobediência, pecado de profanação, pecado e mais pecados. Não tem limites para o homem pecar. É mulher com mulher, homem com homem, cometendo torpeza, cometendo abominação, cometendo coisas que Deus abomina. Pai matando filho, filho matando pai, nora se virando contra a sogra e a sogra contra a nora. E os inimigos do homem são seus próprios familiares. O pai mata o filho por causa de dinheiro. Da mesma sorte o filho ao pai. E vivem em confusão. Mas o Evangelho é a luz gloriosa de Cristo. Ele raiou em meias trevas. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Porque o aproveitamento teu nesta terra está com os dias contados. Não tem valor nenhum o que os homens estimam em suas vidas durante o tempo que vivem na terra para com Deus. Porque Jesus fala em Lucas 12, rico para com Deus não é aquele que ajunta riquezas para si. Desperta, porque breve Jesus vai voltar. Ele virá no momento em que não estiver desapercebidos, mas cinja os seus lombos com a verdade das Escrituras. Medite na palavra de Deus. Quem crê em Jesus Cristo, como diz a Escritura, rios de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Evangelho é para te salvar. É as boas novas que o homem pode escutar no dia de hoje. Porque a Bíblia Sagrada é mais atual do que o Jornal Nacional. É mais atual do que o Jornal do Dia, do que o Jornal da Universal. A Bíblia Sagrada, ela fala de coisas que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, e nem chegou ao coração dos homens. A Bíblia Sagrada é a palavra do Deus vivo. Quem guarda essa palavra, ainda que morra, ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Porque a Bíblia não fala de purgatório, a Bíblia não fala de reencarnação, a Bíblia fala de ressurreição e de juízo. A Bíblia diz que muitos dos que dormem no pó da terra terão que ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para o desprezo e vergonha eterna. Porque aquele que negou Jesus diante dessa geração má, adúltera e pecadora, perversa, ele também vai negá-lo. Aquele que tiver vergonha dele, ele também vai ter vergonha dele no dia do juízo, diante do seu Pai e dos seus santos anjos. É engraçado como as pessoas não têm vergonha
para fumar maconha em praça pública, em esquinas, até mesmo em escolas, faculdades. Não tem vergonha de beijar na boca homem com homem. Não sentem vergonha de passar para cima e para baixo com uma latinha de cerveja, com um carotinho de pinga. Não tem vergonha de ir a biqueira e comprar droga. Não tem nenhum senso de arrependimento quando cometem tais coisas. Quando xinga o pai, quando xinga o patrão, quando fala mal do próximo. Mas quando ouve o Evangelho, e o Evangelho a ti anunciado, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Vinde após mim, e eu os tornarei pescadores de homens. Deve negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e seguir Jesus Cristo. Porque se você seguir a Igreja Católica, você vai para o inferno. Se você seguir a Igreja Universal, você vai para o inferno. Se você seguir o Jornal do Dia, você vai para o inferno. Mundial, Internacional da Graça, e Adventista, Testemunha de Jeová, você vai para o inferno. Se você seguir funkeiro, jogador, artista, ator, celebridades, político, você vai para o inferno. Porque Jesus fala, se um cego guia outro, os dois caem no buraco. Mas Jesus falou em João 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Se alguém me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A Bíblia diz, devemos andar como ele andou, nas mesmas pisadas de Jesus Cristo. Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Está escrito em Mateus 11, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Em Filipenses capítulo 2 diz, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus foi humilde, foi trabalhador, honesto, verdadeiro, sincero. Em tudo ele foi perfeito, nunca cometeu pecado, nunca se achou engano em seus lábios. Mas a mensagem que ele pregou um dia, até o dia atual, ela permanece atualizada. Ela diz, vinde após mim, negue-se a si mesmo, arrependa dos seus pecados, converta-se do seu mau caminho. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve a palavra da profecia deste livro e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Vai chegar o dia em que Deus vai tratar com você. Você vai estar diante dele e você vai ter que se apresentar a ele com as suas obras, pelas quais será julgado. E o que você fez, você vai ter que ser homem suficiente para prestar conta com ele. Porque você não vai prestar conta com a Aparecida, você não vai prestar conta com Buda, você não vai prestar conta com Dalai Lama, você não vai prestar conta com Maria, com Lourdes, com Conceição, você não vai prestar conta com Universal, Católica, Papa e Padres. Você vai prestar conta com Jesus Cristo, aquele que veio pregar. Vai lá na biqueira e fala pro traficante calar a boca. Você vê o que ele vai fazer com você. Vai lá falar pro Papa para ele calar a boca. Vai lá falar pro traficante. Vai se converter, senão você vai pro inferno. Mas com pregador de evangelho, o povo gosta de tirar sarro, gosta de mandar calar a boca, porque incomoda a verdade. Aqui
não é o catecismo da Igreja Católica. E Deus também não é maconheiro. Deus também não é jogador. Deus também não é brasileiro. Fiquem sabendo disso. Deus é santo. Toma cuidado, porque diz em Êxodo, capítulo 20, que Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Este Deus aqui não é parecida, não é o Deus da Igreja Católica. Este Deus da Bíblia não é o Deus dos muçulmanos, não é o Deus de muitos evangélicos por aí, porque o Deus desses evangélicos é mamão, é dinheiro. Mas o Deus da Bíblia, ele manifesta por sua palavra, através da sua palavra. Jesus veio salvar o homem, mas o homem que rejeita vai ser lançado no inferno. Lá é choro e ranger de dentes. Então aproveita bem o tempo que você tem aqui na terra. Zomba de Deus, do pregador da palavra, e vive a sua vida dissoluta. Porque depois que você morrer, você não vai para purgatório, você não vai reencarnar, você vai se comparecer ante o tribunal de Deus. E a Bíblia diz que você vai ter que dar conta de tudo que você falou. Eu quero ver se você vai ser macho perante Deus, se você vai ser homem de falar para Deus calar a boca, porque Jesus vai falar abertamente: não te conheço. Porque se seu nome não estiver escrito no livro da vida, você perdeu tempo na terra acreditando em político, acreditando em religião, acreditando em religioso, acreditando em jogador, funkeiro, artista, celebridade. Perdeu tempo, morreu e não acabou por aí. Está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27: assim como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Em Romanos 2 diz que o juízo de Deus é segundo a verdade. No livro de Salmos, no capítulo 107, capítulo 97, vai dizer a mesma coisa, que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Com justiça, disse o apóstolo Paulo, Deus irá julgar o mundo por meio do varão que destinou. Disto deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Arrependa dos seus pecados. Só tem um jeito de você se salvar desta geração perversa, geração maligna, geração pecadora, geração que blasfema de Deus dia após dia, geração que não respeita a Deus, que acha que Deus é homofóbico, que acha que Deus quer Papai Noel, acha que Deus é agiota, acha que Deus é banqueiro, para estar realizando o sonho, para tá dando o que os homens querem, na hora que querem. Os homens estão querendo que Deus faça as suas vontades, mas Jesus falou: seja feita a tua vontade, ó Pai. A vontade de Deus é que nenhum homem se perca, mas que chegue a se arrepender e venha a ser salvo. Mas não querem o amor da verdade, querem mentira do diabo, querem acreditar em suas filosofias, nos seus entendimentos, nos seus entretenimentos, querem acreditar nas suas superstições, querem viver de acordo como o mundo vive. O mundo está cada vez mais indo após o abismo, mas Jesus veio para que tenha vida e vida com abundância. Salve-se, corra para salvar tua alma, porque Ele vai voltar daqui muito em breve. Bem-aventurado é o servo que quando o seu Senhor voltar, o encontrar fazendo assim. Desperta, Jesus está voltando. Amém? Amém, irmãos? O sujeito ali xingando ali,
mandando calar a boca, mas Deus tem misericórdia dessa alma.